Beleza, galera? Tudo bem? Tudo jóia, tá? São 6 horas da manhã, então vou gravar um vídeo para vocês aqui sobre as disposições testamentárias, tá? Então hoje eu não vou fazer aula ao vivo, é quinta-feira, né? Amanhã é feriado, na sexta, então assim, não vou estar fazendo essa aula ao vivo, mas vou estar gravando e deixando à disposição de vocês lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, como eu prometi na última aula, eu vou falar das disposições testamentárias, que nós já vimos os tipos de testamento, que há a divisão testamentária em testamentos o quê? Testamentos ordinários e testamentos especiais. Nós vimos todos os tipos de ordinário, que é o testamento público, cerrado e o particular, cada especificidade de cada um. E nós vimos também os testamentos, né, especiais, que é o marítimo, aeronáutico, né, e militar, tá? Então, vimos todas as disposições testamentárias aí na nossa última aula, ok? Beleza, então nós vamos ver agora as disposições mais de caráter geral do testamento, a qual elas começam lá no artigo 1897, tá, do Código Civil. Então vamos começar lendo o artigo para a gente começar a ponderar cada regra específica disso aí, tá bom? Ok? Beleza, então vamos lá, ó. Artigo 1897. A nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sobre condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Beleza? Aqui é muito tranquilo, galera. Olha só como funciona. Quando há a nomeação de um herdeiro pela via testamentária ou legatário, qual que é a diferença de herdeiro para legatário? Em tese é a mesma coisa, só que o herdeiro é título universal, ele herda um conjunto de bens. O legatário já é algo específico, você deixa uma casa, um carro, um bem específico, a título singular para um indivíduo, tá bom? Então, posto isso, pessoal, nós já vimos a diferença. Quando você faz um testamento, ele pode ser um testamento puro e simples, onde você não coloca nenhuma cláusula de condição, tá? Ou ele pode ser um testamento oneroso, que nós chamamos, ou sobre condição, tá? Então, essa condição é algo oneroso que você coloca, um evento normalmente o que? Futuro e incerto, tá? Então, você pode colocar essa disposição testamentária lá, como por exemplo, ó, eu deixo um lote para você se você construir determinada casa de caridade, algo nesse sentido lá, tá? Então você deixa algo para que ele constitua uma condição, um encargo literalmente para aquele indivíduo, tá bom? Então isso é uma condição onerosa. Uma vez que você cumpre o encargo, a disposição testamentária é cumprida corretamente. Ou por certo motivo, por exemplo, vocês podem deixar, né, metade do patrimônio de vocês para o professor Luiz Felipe, tá? Tendo em vista que ele é muito trabalhador, um cara muito gente boa, e você fala, ó, tô deixando isso pro professor Luiz Felipe, porque eu entendo que ele é legal, é um cara trabalhador, é um cara que realmente, né, cumpre com as obrigações dele, tá? Além de ser bonitão. Então, automaticamente você pode deixar isso pela disposição testamentária, tá? Então, pessoal, a única coisa que não pode ser estabelecida, né, pra gente entender uma diferença quando falamos lá daquelas regras gerais, né, lá do direito obrigacional, é a questão de diferença de condição, né, um evento condicional e uma questão de termo. Pessoal, o encargo, essa condição que é imposta aí, você impõe um ônus para a pessoa. Já o termo é um evento futuro e certo, tá? Esse evento futuro e certo, pessoal, isso não pode ser estabelecido no testamento. Por quê? Porque a disposição testamentária, ela não tem prazo para começar ou prazo para terminar. Você não pode impor isso, tá? Ou seja, o testamento, a sua eficácia fica vinculada aonde? Pessoal, com a morte. Então, morreu, começa a ter eficácia o testamento e todas as cláusulas estabelecidas, desde que não sejam nulas, né, ou passivas de anulação ou ineficazes, tá? Então, é assim que funciona, ok? Então, eu posso deixar por certo motivo, sobre condição, tá? Que condição é um evento futuro incerto, tá bom? Então, você realizar algo, dentro da condição, nós temos uma condição resolutória, condição suspensiva, tá? Mas a gente não vai entrar em termos aqui, mas eu quero que vocês dêem uma estudada nessa questão obrigacional, tá? E não pode ser fixado por termo, que termo é evento futuro e certo, então automaticamente tem que ter um prazo determinado tanto para começar ou para terminar, então não pode ser feito isso no testamento. Ou pelo motivo, igual vocês colocaram, que o professor é muito trabalhador, tá bom? Então, beleza, o artigo 1897, depois se tiver dúvida, a gente vai conversando lá na questão do sala de aula, tá bom? Eu vou postar um trabalho também lá no Google Sala de Aula para a gente estar fazendo um questionáriozinho básico aí, tá bom? Vamos continuar então. 1898. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro,
salvo nas disposições fideiscomissárias, terá por não escrita. Ou seja, é a questão do termo praticamente, tá? Então, onde começa, onde termina essas questões específicas de tempo, não pode ser estabelecido na via testamentária. Por isso, não se permite isso, tem-se por não escrito, ou seja, quer dizer que isso não pode constar no testamento e é totalmente ineficaz qualquer instrumento acerca disso, tá? O 1899, quando a cláusula testamentária, tá? Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quando nós tivermos uma cláusula que realmente traga alguma dúvida, tá? Alguma questão específica aí acerca de uma interpretação duvidosa, tá? Ela deve sempre ser interpretada acerca do que? Acerca da melhor vontade do testador, porque pode ter cláusulas passíveis de interpretação, onde ela não tem uma literalidade específica, tá? Ou seja, ela não tem especificidade, ela não é uma cláusula concisa, uma que realmente não deixe margem para interpretação para nenhum dos herdeiros que vá contestar essa situação. Então, sempre quando verificar uma possível interpretação duvidosa de alguma cláusula contratual testamentária, pessoal, automaticamente deve analisar ou interpretá-la de acordo com a melhor observância da vontade do testador, tá bom? Então, sempre na dúvida, vamos pautar pela melhor vontade. Mas lembre, é dúvida e não cláusula que pode ser nula ou anulável, tá? Cláusula que tem alguma interpretação nela, tudo bem? Mas uma cláusula totalmente válida. Então, isso que nós temos que tomar bastante cuidado aí, tá bom? Então, beleza, o 1899 é bem tranquilo. O 1900, pessoal, fala da nulidade de algumas disposições testamentárias, tá? O que acontece, pessoal? Você não pode fazer isso dentro da relação testamentária, sob pena de nulidade total. O que seria isso? Vamos lá no 1900, lá. É nula a disposição que institua herdeiro legatário sobre condição captatória de que este disponha, também por testamento, em benefício do testador ou de terceiro, tá? O que eu quero dizer com isso aí, pessoal? Condição captatória quer dizer aquele indivíduo que ele não teve liberdade na hora de testar. Ou ele foi coagido, tá? Ou já foi feito um pacto comissório antes, que é aquele lá do artigo 426 do Código Civil, né? Um comissório, não, pacto sucessório, tá? O que é um pacto sucessório, pessoal? É aquele que você faz um pacto de herança de pessoa viva. Isso não existe herança, não existe herança de pessoa viva. Então esse pacto sucessório não pode. Então o que é condição captatória? É aquela que realmente influencia na vontade do testador, seja por um ato de coação, né, seja um ato de compromisso anterior à sua morte, enfim, todas essas questões. Então é totalmente vedado qualquer cláusula que trate acerca disso, tá? Mesmo em benefício do testador ou de um terceiro interessado. 2. Que se refira a pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar. 3. Que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro, tá? Pessoal, aqui são duas coisas que são muito parecidas. Primeiro, nós temos que, pelo menos de alguma forma, tentar individualizar quem é o indivíduo que vai receber, tá? Não podemos colocar de nenhuma forma uma pessoa incerta. Incerta no seguinte sentido de você não dar nenhuma indicação necessária, porque nós vamos ver lá na frente que se você der, por exemplo, eu posso deixar pela disposição testamentária para a família do meu irmão. Então, quer dizer, eu deixei para uma pessoa incerta. Então, para a família do meu irmão tem quem? Lá, basicamente, meu irmão, a minha cunhada, o meu sobrinho. Então, são 3. Tá, beleza. Mas eu, pelo menos, comecei a dar o quê? Uma indicação de quem seriam essas pessoas. Então, eu posso deixar para uma pessoa da família. Essa pessoa incerta, mas uma determinação mais específica, que seria a família do meu irmão. Tá? Eu não posso deixar para uma pessoa totalmente incerta. Eu deixo para o João. Tá, mas quem é João? Tem 1 milhão de João, né? Então, não pode de maneira nenhuma. A pessoa tem que ser normalmente certa ou determinada, tá? Ou pelo menos determinável por alguma circunstância que eu vá estabelecer dentro da relação testamentária. Como, por exemplo, uma coletividade, uma questão da família em si, para um grupo específico, para uma associação. Então, assim, isso pode, tá, pessoal? Você não pode colocar, se você não der indicação nenhuma, só para o João. Mas quem é João? Não tem como você especificar uma pessoa totalmente incerta. Você não tem que colocar o nome completo do cara, tal, enfim, tudo isso, tá bom?
Beleza, 4, que deixa a arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Gente, aqui não tem, você não pode deixar o valor do legado a ser fixado por outra pessoa. Tá bom, pessoal? Você tem que colocar o valor desse legado, tá? Então, quer dizer o quê? Você tem que colocar o valor, você tem que estipular uma cláusula específica do que você vai deixar pela via testamentária, tá? Então, não pode você deixar uma cláusula que vá fixar esse favor, né, esse valor em favor de outrem, tudo bem? 5. Que favoreça as pessoas que se referem a 1801 e 1802. Pessoas de 1801 e 1802, pessoal do Código Civil, são aquelas pessoas que são vedadas de receber pela via testamentária. Nós já vimos isso, inclusive, em sala de aula, tá? Então, por exemplo, a pessoa que arroga escreveu o testamento, o tabelião, tá? As testemunhas, então a concubina, né? Nós vimos essas questões, tudo isso lá do 1801, né? E 1802. Então essas pessoas aí é totalmente nula qualquer cláusula que se refira a elas como uma forma de receber essa questão pela via, receber o patrimônio pela via testamentária, tá bom? Então beleza, ó, 1990 são essas limitações que trazem nulidade para aquela disposição testamentária que vai infringir qualquer inciso desse aí, tá bom? O artigo 1901 fala o seguinte: valerá a disposição 1. Em favor de pessoa incerta, que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencente a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado. 2. Em remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique a arbítrio do herdeiro ou de um determinado ou de outro em determinado valor do legado. Gente, aqui quer falar o seguinte: lembra da pessoa indeterminada que eu falei da pessoa incerta? Mas aqui você deixou uma indicação para você poder estabelecer uma pessoa, tá? Diferente lá onde você só colocou João. Mas quem é João? Não sei, pode ser 1 milhão de João aí. Aqui não. Aqui eu já tenho uma pessoa certa, determinada, né, em certas coisas, para mim ter uma indicação básica para saber quem que é essa pessoa. Então, pelo menos, eu tenho que deixar uma indicação determinável, tá bem? Outra coisa que nós falamos aqui é a questão de você poder deixar algo para quem te ajudou na moléstia grave, tá? Ou seja, a pessoa que estava enferma, todas essas questões, e alguém te ajudou, você pode estabelecer isso pela via testamentária e deixar uma remuneração para essa pessoa, tá bom? Então é bem legal isso aqui, ou seja, ó, você está me ajudando, eu vou deixar vou pagar você pela disposição. Quando eu morrer, você recebe. Pronto, acabou, tá bom? Pode ser estabelecido. 1902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestadamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Então, por exemplo, eu posso deixar isso para uma associação, para uma entidade de caridade, uma assistência, para ter uma questão de assistência pública, né? Tudo isso aí para os pobres de uma determinada região, que é questão de caridade realmente. Só que se eu não determinar aonde eu queria que fosse estabelecido essa via testamentária, presume-se do seu domicílio, tá? Então presume-se essa questão, salvo se você colocou realmente, tá, pessoal, um local específico. Então, ó, eu quero lá na cidade de Conceição do Araguaia, tá? Eu quero lá na cidade de Araguaína. Se não tiver isso e eu moro em Colinas, então o que acontece? Será em Colinas a disposição testamentária. Quer deixar para os pobres, quer deixar para a entidade assistencial, mas qual entidade, da onde essa entidade eu não coloquei? Então, se eu não colocar uma cláusula específica falando que é determinado local, será o local da onde eu vá residir, tá bom? Onde é meu domicílio, onde eu me estabeleço literalmente. O parágrafo único fala o seguinte: nos casos desse artigo, as instituições particulares preferiram sempre as públicas. Então, quer dizer que tem uma preferência da instituição particular em detrimento da instituição pública, tá bom? Simples. Então, eu posso deixar o meu patrimônio para os pobres, né, para caridade, para questão de assistencial, posso fazer isso, tá bom, pessoal? Tranquilamente. Agora, se eu não indicar um local específico, será o local da onde tem meu estabelecimento, tudo bem? O artigo 1903 fala o seguinte: o erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a que o testador queria referir-se. Gente, aqui é bem tranquilo. Pode ser que haja uma dúvida acerca algum erro, alguma disposição testamentária que vá trazer uma dúvida acerca de quem é a pessoa do herdeiro. Então, se houver alguma
forma, alguma dúvida realmente, algum erro nessa designação do herdeiro aí, você pode provar por qualquer questão específica, qualquer meio de prova admitido no direito, que é uma prova que documental, uma prova testemunhal, tá? Então você pode tentar provar de alguma forma que o testador se referia a você, se referia a você como pessoa, né, realmente lá que queria deixar esse patrimônio para ti, tá bom? Então ele fala que você pode provar isso, que pode acontecer, tá, pessoal? Então o testamento é um documento, todo documento pode conter falhas, pode conter erros, e um erro aqui será na designação do herdeiro, do testamentário, aquele que vai receber o testamento. E aí se houver dúvida, a pessoa contestar, falando que não é você essa pessoa, que você não tem direito a receber isso, automaticamente você pode tentar provar por todos os meios necessários que realmente essa pessoa que o testador queria se referir é você, tá? Sendo você, automaticamente você tem direito a receber tudo isso, tá bom? Beleza. 1904. Se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Beleza, eu posso dispor para uma pessoa específica, tá, ou para várias pessoas. Se eu não falar o quanto cada um vai herdar, ou quanto eu vou dispor para cada um, automaticamente será partilhado em partes iguais. Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos, deixo meu patrimônio, 50% do meu patrimônio para meus 2 filhos. Então, desses 50%, né, pessoal, do meu patrimônio, 25 fica para o filho A e 25 para o filho B. Tenho 3 filhos, né? Então 33,33% do que eu dispor será para cada um, 4, 25% e assim por diante, tá, pessoal? Então, sempre partilhar de forma igual. Eu posso deixar na via testamentária, desde que não insira na legítima a quantidade de cada um. Eu posso fazer isso. Ó, eu vou deixar 20% do meu patrimônio para o A, vou deixar 15% para o B, vou deixar 10% para o C e 5% para outro, para o D. Então eu posso dispor. Se eu não falar nada, cada um vai receber uma cota à parte idêntica do outro, tá bom? Não tem problema nenhum em relação a isso. 1905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados, tá? Quer dizer o que? Aqui eu posso fazer o que? Deixar para fulano de tal, que é o A, certo? Ou deixar para os filhos do fulano de tal. Esse fulano de tal tinha 3 filhos. Então quer dizer o que? Esse aqui eu individualizei, o valor dele é um tanto, e lá eu vou ter que dividir em cota igual para cada um. Então eu tenho um individual e tenho alguém coletivo. Então será dividido nessas cotas. Não quer dizer o seguinte, pessoal. Então tem que analisar como que o testador deixou, tá bom? Se o testador deixou para os filhos de fulano de tal uma determinada quantia, ou para esse fulano de tal e os filhos de fulano de tal, então tem que ver como que o testador dispôs, tá bom? Se o testador não discriminou nada, né, não fez nada individualmente, né, todas essas questões aí, não discriminou nada, será dividido dessa forma. Pode ser dividido aqui uma parte e a outra parte dividida entre 3 pessoas, que é os filhos daquele fulano de tal, tá bom? É isso que ele quer dizer, que pode ser feito dessa forma. 1906. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da vocação hereditária. Olha só como que funciona isso aqui, pessoal, tá? Eu deixei uma determinada quantidade de patrimônio. Só que meu patrimônio vai além disso. O que eu não constei no testamento vai para a ordem da vocação legítima, como nós estávamos aprendendo antes da aula terminar, né? Que é essa questão realmente de voltar, né, para a vocação hereditária normal, para a questão de herdeiros, né, descendente, ascendente, vai para toda aquela questão da vocação hereditária, tudo bem? Então, desses bens que não foram compreendidos na via testamentária. 1907. Se forem determinados os quinhões de um e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a esses últimos o que restar, depois de completadas as porções hereditárias dos primeiros, tá bom? Então, ó, o que quer dizer basicamente isso aí, ó? Se forem determinados quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual dos últimos. Ah, perfeito. Então quer dizer o quê? Pessoal, se eu determinei 10% para fulano de tal e deixei o resto para os meus filhos, então o que acontece? 10% já vai para esse e os outros por cento vamos dividir em partes iguais para todas as quantidades que estiverem, para todas as pessoas que estiverem expostas no testamento, tá bom?
Então, ó, como que funciona essa questão aí? Eu posso, né, dispor do testamento a título singular para cada um, então especificando o valor de porcentagem para cada um. Eu posso especificar para um específico, para os filhos de alguém que é coletivo, tá? Então eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer o que também que está no 1907, tá? Eu posso determinar o quinhão de um, quero, ó, 10% para esse e não determinar os demais. E aí vai para a quantidade da divisão de quinhão de cada um. Então são 3 situações distintas, por isso que ele estabelece cada artigo próprio, tá bom? 1908. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto dentro da herança, tocará a ele aos herdeiros legítimos. Quer dizer o que? Ó, eu não quero deixar a minha Ferrari para o fulano de tal, fulano A. Então quer dizer o que? Se eu tenho outros filhos, vai para a vocação hereditária. Ele não vai receber aquilo lá na vocação hereditária, mas sempre deve lembrar da legítima, que deve ser resguardada. Então eu não quero que minha Ferrari seja partilhada para a Lília, que é minha filha. Então automaticamente o que acontece? Todos os outros receberão a cota parte da Ferrari, menos quem? A Lília. Nós chamamos isso de cláusula negativa testamentária, tá? Ou seja, em vez de eu dar uma cláusula positiva, deixando o patrimônio para alguém, o que eu faço? Eu retiro o direito dessa pessoa de receber aquele patrimônio. Chama-se cláusula negativa em relação àquilo. Tudo bem? Então, pode ser feito isso aí. Tá bom, pessoal? E é diferente da deserdação. Nós vamos explicar eu vou explicar a deserdação, é totalmente diferente dessa cláusula negativa. Tá bom? Então, a deserdação, ele não tem direito de receber. Aí é outra questão, nós vamos falar sobre isso. Tá bom? 1909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Parágrafo único. Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Quer dizer o que, pessoal? Qualquer cláusula que seja passível de erro, dolo ou coação deve ser analisada, tá? E automaticamente pode ser o que? Anulável. O testamento é uma liberalidade, é uma disposição de vontade. Então, essa vontade não pode ser viciada, tanto por erro, dolo ou coação, tá bom? De maneira nenhuma. A pessoa tem que estar livre, desimpedida de qualquer vício para poder testar. Caso contrário, essa disposição testamentária não será válida, podendo ser o quê? Anulável, tá, pessoal? Então, tem que ter essa disposição de vontade, realmente, essa liberdade de testar de acordo com o que você entende que é necessário, tá bom? Então, deve ter isso obrigatoriamente. 1910. A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras, que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador. Gente, aqui é uma exceção à regra, tá? Lá na relação contratual, via de regra, como que acontece? Uma cláusula não macula a outra. Aqui é diferente, tá? Se uma cláusula está viciada do testamento, totalmente nula ou anulável, ela vicia todas as demais. Professor, me dá um exemplo. Por exemplo, se eu dispor pela via testamentária para uma testemunha do testamento, e aí eu coloco uma condição que ela construa naquele lote um hospital. Então, beleza. Eu deixei para uma testemunha do testamento que não pode, é do 1801, nós vimos lá que é nula essa disposição de acordo com o artigo 1900, tá? Inciso 5º. Então, aquela disposição, ela vai viciar o quê? A cláusula de condição também, tá? Porque automaticamente uma depende da outra. Então, aqui uma vicia a outra, tá? Então, assim que funciona essa questão aqui, tá bom? Então, uma ineficácia testamentária importa nas outras que deveriam ter sido implementadas decorrente dela. Então, um exemplo que eu posso, clássico que eu posso dar para vocês é esse aí, tá? Eu deixo para uma pessoa que é vedado, que não pode, que é nula aquela disposição, e tudo aquilo que eu coloquei decorrente daquela questão é totalmente ineficaz também. Por exemplo, uma cláusula inalienabilidade, tá? Daquele patrimônio, enfim, tudo isso é decorrência dessa cláusula. Então, se não deu certo essa, macula todas as demais. 1911. A cláusula inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação dos bens clausulados ou de alienação por conveniência econômica do donatário e do herdeiro, bem de reutilização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. Quer dizer o que, pessoal? Nós podemos colocar dentro da disposição testamentária 3 cláusulas, tá bom? Inalienabilidade, certo?
a questão, essa cláusula de inalienabilidade vai também implicar o que? A questão da impenalidade e incomunicabilidade do patrimônio. Essa cláusula de incomunicabilidade a gente tem que analisar lá atrás, certo? Que é uma cláusula que a gente coloca lá, decorrente do que, pessoal? De um regime de bens, tá? Quer dizer que para não comunicar patrimônio, então eu posso dispor e colocar uma cláusula. Por exemplo, meu filho é casado na comunhão universal de bens, não gosto da minha nora, eu acho que ela é uma golpista. Então o que eu vou fazer? Faço uma disposição testamentária e coloco uma cláusula de incomunicabilidade, falando que aquele patrimônio não vai se comunicar com quem? No casamento dele, com a esposa. Então é dessa forma, tá? E na inalienabilidade, pessoal, normalmente nós colocamos falando que você não pode vender, ela pode ser perpétua, tá? Enquanto essa pessoa ficar viva, ela não vai poder vender, eu coloco um prazo. Eu tinha um colega que ele recebeu, a mãe dele deixou o testamento e colocou 10 anos, que eles não poderiam vender nada. E ele ficou 10 anos com um carrinho velho, porque não podia vender, não tinha documento do carro, simplesmente, tá? Então, pode ter essa questão da cláusula de inalienabilidade, tá? Implicando se você não pode alienar, ele não pode ser penhorado, muito menos se comunicar em uma possível dissolução da sociedade conjugal, tá bom? De maneira nenhuma. Fechou? Então finalizamos essa parte aí, o vídeo rápido de 26 minutos aí, tá? Sobre disposições testamentárias. Depois eu vou explicar legados e eu vou fazer vídeos mais curtos de cada termo, de cada capítulo, né? Que nós temos que estudar. Então, dos legados, substituição, fideicomisso, todas essas questões nós vamos estar vendo, tá bom? Pessoal, beleza. Deixa eu tomar um cafezinho ali básico pra gente já render aqui. Daqui a pouco eu faço outra gravação para vocês, tudo bem? Então, abraço, tchau, tchau.